Olá, pessoa querida, seja muito bem-vinda ao CPV. Esse é nosso canal de boas notícias, boas histórias, bons conhecimentos, né? Meu nome é Elvi e eu sou uma apreciadora da lei da atração. É da lei da atração. Sabe que a lei da atração é uma das leis universais e ela acontece em todo o universo. A gente sempre tem mais do mesmo, é o que diz a lei da atração. Então, se eu penso coisas boas, eu acabo atraindo coisas boas, como um ímã. O ímã atrai o que é de metal e nós atraímos aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente mais pensa acaba se tornando a nossa realidade. E a lei da atração é universal porque, independente se você acredita que ela existe ou não, ela tá aí, né? Às vezes fazendo um estrago tremendo na vida das pessoas. E é diferente da lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade não funciona da mesma forma, dependendo do local onde está. Por exemplo, na Lua não existe gravidade, no espaço, né? Não existe gravidade. Aqui na Terra existe. E olha que na Terra, em alguns locais, a lei da gravidade age de forma diferente. Como um rio que ao invés de correr para baixo, corre para cima, ou enfim. Tem algumas, o ponto magnético é diferente. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho conhecimento a respeito disso, né? Eu não pesquisei o suficiente para ser bem claro em explicar, mas em alguns locais é diferente a lei da gravidade. Mas a lei da atração é igual em todos os locais. Tudo começa com um pensamento, assim como o nosso universo ou multiverso, né, nasceu do pensamento de Deus, é verdade. Foi planejado, foi pensado para ser exatamente da forma que é. Então Deus pensou, bora fazer lá um planeta e vamos botar o nome dele de Terra, apesar de que ele é 70% água. E cá estamos nós. Ele pensou, vou criar um ser humaninho, né? Lindo, a minha imagem e semelhança. E cá estamos nós, né? Tudo foi pensado, tudo foi planejado. Então, se você quer ter um futuro diferente do seu presente, um futuro melhor, começa pensando, né? Aqui, ó, a cacholinha. Começa pensando num futuro melhor. O que você quer fazer? Como você se vê daqui a, sei lá, 3 meses, 3 anos, 5 anos? Como você se vê? O que você planeja para o seu futuro? Aquilo que você pensar provavelmente vai acontecer se você não atrapalhar, né? Introduzindo resistências. Resistências são aquilo que nos prendem, são coisas, né, que nos prendem ao local onde estamos. Então, se eu penso, eu quero ser milionário, mas aí eu penso, é difícil. Para chegar lá tem que ser desonesto. Para isso tem que ser. Aí, pronto, já tem resistência. Não vai rolar. Entendeu? Para de se boicotar. Para. Não se boicote mais na vida. Se você quer algo, tenha certeza de que esse algo vai acontecer. A gente precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos aqui lendo esse livro Maravicherry, e eu com as minhas palavras que eu invento. Enfim, esse livro é maravilhoso. Estupendo. E nós estamos no capítulo 11,
Nossa, na verdade, assim, o capítulo 11 está dando o que falar, né? São obstáculos à nossa fé, é o título do capítulo, e nós já falamos algumas coisas. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo e dá uma zapeada aí nos vídeos anteriores, né? Vai assistindo que você vai compreender do que eu estou falando, do que estamos conversando. E nós já falamos várias coisas a respeito da fé, dos obstáculos, né, para que a gente realmente exerça a fé. A fé é uma lei, é verdade, é uma lei também, assim como a lei da atração, a lei da fé, as premissas dela são o quê? A premissa da fé é crer firmemente na realização da sua palavra. Ai, eu levei um segundinho para me lembrar. Mas lembrei. É crer firmemente na realização da sua palavra. Então, se eu quero algo, eu acredito que eu vou ter esse algo e pela lei da fé, isso vai acontecer se eu não colocar nenhum obstáculo a isso. Vamos lá. A fé não suporta hesitação. A hesitação é uma indecisão provocada, de certa maneira, pelo temor. Ai, 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 ai. O dicionário. Gente, olha, foi dicionário junto com Bolsonaro. Ai, que coisa horrorosa! Vou voltar aqui na leitura. O dicionário Aurélio Buarque cita esta frase como exemplo. A princípio hesitou em prosseguir a marcha e recuou assustado. De Afonso Irinos, no livro Histórias e Paisagens, página 70. A fé não admite. Desculpa novamente. Admite não existe. A fé não admite hesitação, porque atenta contra a necessidade de crer firmemente na realização da palavra. Hesitar é agir ao contrário da fé. Se você, por exemplo, deseja casar, mas se queda hesitante, não casará. Por quê? A hesitação o impede de tomar a decisão. Enquanto não há firme decisão, não há fé. A hesitação peca contra a primeira regra do exercício do poder interior, saber o que quer. Se não sabe o que quer, não alcançará, exatamente porque não há nada a alcançar. Que forte, né? O hesitante não conseguiu determinar o desejo, está falhando na primeira premissa da fé. Logo, não há fé, por isso não haverá resultado nenhum. Acreditar. Acreditar que é possível. Isso agora sou eu falando. Acreditar que é possível, sim, realizar. Se esse tempo e espaço te deu a ideia, a vontade de determinada coisa, esse tempo e espaço vai te dar o como isso vai se realizar. E isso vai se realizar sim, se você não colocar resistência ou obstáculos àquilo que você quer. Vamos continuar. A fé é inibida, ou vou dizer encolhida, pelo desinteresse. O desinteresse é incompatível com o desejo. Se deseja algo, está interessado nele.
Se não tem interesse, é porque não deseja realmente. Ficou claro para você isso? Porque se eu realmente desejo alguma coisa, se eu quero, eu me interesso por essa coisa. Ai, gente, isso é profundo demais. Eu tô rindo aqui porque vai passando na cabeça muita coisa que eu já quis e na verdade não era um desejo profundo. Eu quis para cumprir alguma regra social, eu quis porque, sei lá, se eu fizer isso, vai me acarretar isso, mas não era um desejo real, porque quando é um desejo real, a gente se interessa realmente pelo assunto, ou pela pessoa, ou o que quer que seja. Se eu tenho interesse, por exemplo, se eu vamos dizer, eu desejo me tornar uma médica, né? E para ser médica eu preciso estudar, eu preciso me interessar pelo conhecimento. São anos, né, de conhecimento e estudo, e depois eu tenho que me interessar pelo ser humano que eu vou cuidar, seja medicina, psicologia, engenharia, enfim, eu tenho que me interessar por aquilo. Eu estou falando de profissões, mas isso serve para relacionamentos. Quando eu desejo estar com uma pessoa, eu me interesso por ela, pelo que ela gosta, né? É verdade, estudar a outra pessoa, nossa, poxa vida, eu vou fazer isso porque ele gosta ou ela gosta. Eu sei, eu me interesso pela pessoa quando eu realmente tenho desejo de estar com ela. Ou outras situações que a gente já conversou. Vamos voltar aqui, né? Quando alguém se desinteressa por alguma coisa, corta a sua vinculação com essa coisa, rompe com ela. A mente se desliga dela. O desinteresse impossibilita a lei da fé, porque fracassa nas duas premissas. Primeiramente, renunciou ao desejo, que não existe mais. Depois, falhou na segunda premissa, porque não quer a realização da palavra. É claro que nada pode acontecer. Se mentaliza a riqueza, por exemplo, mas não tem nenhum interesse nela, porque acredita que é muito melhor ser pobre, está perdendo tempo. Mentalize aquilo que de fato lhe interessa. Ai, ai, ai. Outro subtítulo. A fé é incompatível com o medo. O medo é um pensamento negativo muito emocionalizado que você tem de alguma coisa que não aconteceu, mas que pensa que vai acontecer. Como assim? Isso sou eu perguntando. Medo? Ai, medo é uma coisa muito irracional, né? Você tem medo de que algo aconteça, algo que nem aconteceu ainda, que provavelmente não vai acontecer, mas você tem medo daquilo. E se? E se acontecer? E se? E se? Ai, ai. O medo, pois, contém todos os ingredientes para acontecer. Recear é provocar. O medo esvazia a segunda premissa da fé. Exemplo: desejo montar uma loja. Primeira premissa. A primeira premissa é o desejo, certo? Então, bora lá. Mas, ó o mas. Ao invés de usar o mas positivo, né? A gente acaba usando mas negativo. Então, o mas diz o quê? Tenho medo de fracassar, porque há um forte concorrente. Ou porque me falta capital de giro. Ou porque a crise econômica está aguda. Ou porque fizeram macumba contra mim. Essa é a segunda premissa.
A primeira premissa é o desejo, eu quero. A segunda premissa são os mas que a gente vai colocando. Então, a segunda premissa da lei da fé está falha, porque não crê, agora sou eu falando, não crê firmemente que a sua palavra de desejo de montar a loja vai se realizar. Então, se você não crê firmemente, não vai realizar, já que você colocou empecilho a isso, né? Colocou resistência. Então, a segunda premissa da lei da fé está falha, por isso não se consolidará a lei da fé. O medo, na segunda premissa, atenta frontalmente contra a lei da fé. Certa vez, Jesus viajava no mar da Galileia e levantou-se de súbito grande tempestade. As ondas agitadas invadiam o barco, ameaçando-o de naufrágio. Jesus dormia. Os discípulos estavam apavorados e acordaram o mestre. Senhor, salvai-nos, porque vamos perecer. Jesus falou-lhes: por que estáis amedrontados, homens de pouca fé? Levantando-se, intimou aos ventos e ao mar, e logo se fez grande bonança. Nesta passagem dos evangelhos, vê-se claramente que os discípulos estavam com muito medo do naufrágio. Significava que lhes faltava fé. Portanto, não havia neles poder de acalmar as ondas e os ventos. Jesus repreendeu-lhes o medo e a falta de fé. Numa outra ocasião, alguns discípulos seguiam de barco pelo mar da Galileia. Sempre o mar da Galileia, a altas horas da noite. Jesus se aproximou deles caminhando sobre as águas. Inicialmente, os discípulos se assustaram, pensando que fosse um fantasma. Não temais, falou Jesus, sou eu. Pedro lhe respondeu: se sois vós, Senhor, mandai que eu vá ao vosso encontro andando também sobre as águas. Vem, disse-lhe Jesus. Pedro saltou da barca entusiasmado e caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte e as ondas revoltas, teve medo e começou a afundar. Gritou por socorro: Senhor, salvai-me! No mesmo instante, Jesus lhe estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem sem fé, por que temeste? Depois que subiram à barca, cessou o vento. Novamente, neste episódio, o medo anulou a fé e esboroou-se o poder. Nossa, esboroou-se. O medo desfaz o poder no momento em que você admite interiormente que a situação de perigo é mais forte que a força da fé. Você, por exemplo, mentaliza a cura da AIDS, mas ao mesmo tempo teme que a doença não cederá por ser considerada incurável e ser mais poderosa que a sua mentalização ou oração. Nesse caso, está falhando a segunda premissa da fé: não haverá cura. Outra forma muito comum de medo é quando você precisa urgentemente de uma solução, talvez até para dentro de uma semana, e está apavorado, porque acha que em prazo tão curto é praticamente impossível vir a solução. Exemplo: tem que pagar uma grande dívida até o fim da semana e está sem dinheiro. Ora a Deus, pede, mentaliza, mas continua angustiado, temeroso de que nada aconteça em tempo tão reduzido. É claro que não conseguirá, porque o medo cortou a corrente irresistível da fé. Imagine que você caiu no meio de um lago imenso e terá que nadar até a margem longínqua. Só pode contar com suas próprias forças apesar da distância e das ondas. Não lhe resta outra coisa senão rezar, rezar, rezar para que Deus o ajude a chegar à margem. Mas a cada hora que passa, mais você se apavora.
crendo que não terá forças para continuar nadando por muito tempo. Seu medo está bloqueando a fé e, consequentemente, inibindo o seu poder interior, capaz de remover montanhas e fazê-lo continuar sobre a água. O medo é o veneno mortífero da fé. Não há que temer, porque sua fé removerá qualquer obstáculo e tudo lhe alcançará. Temer, escreveu Emmett Fox, é ter mais fé no mal do que em Deus. Pense que você tem Deus dentro de si. Portanto, você e o Deus que habita o seu íntimo são a força mais poderosa do universo contra a qual nada, nem ninguém pode. Agnes Sanford conta um episódio que mostra como uma pessoa pode superar o medo. Certa vez, um engenheiro estava supervisionando um trabalho no campo, quando um touro veio em direção do grupo, chifres em riste, pronto para atacar. Não havia por perto nenhuma árvore em que pudesse subir, nem cercas para pular. O engenheiro então ficou firme onde estava e deixou-se invadir pelo amor de Deus e projetou-o no touro. Sou uma criatura de Deus e você também é, pensou em silêncio. Deus nos criou a ambos. E em nome de Jesus, digo que não há nada entre nós dois, senão o amor e a bondade de Deus. O touro parou abruptamente. Por um momento, pareceu confuso e inquieto. Depois, foi-se embora e deitou-se pacificamente sob um arbusto. Isso está no livro A Luz que Cura, de Emmett Fox. Na verdade, todos os seres do universo são comunhão de amor. Essa é a ordem natural. Quando houver ruptura dessa ordem natural, pode-se fazê-la voltar à harmonia. Agnes Sanford vai mais longe nas suas considerações e responde a essa indagação. Desculpa, eu falei aqui que A Luz que Cura é de Emmett Fox, mas não, é de Agnes Sanford. Então, Agnes Sanford vai mais longe nas suas considerações e responde a essa indagação. E se um assaltante armado irromper em casa, lutaria com ele ou não se moveria, deixando que ele mate mulher e filhos? Pergunta tola, respondeu Agnes. Não faríamos nenhuma coisa nem outra. Projetaríamos na mente do assaltante o amor de Deus, procurando vê-lo como filho de Deus e pedindo a Deus que o abençoasse. E se fôssemos suficientemente fortes na nossa fé e no nosso amor, a mente do assaltante se transformaria. Não molestaria a família e se retiraria. Quem tem fé, disse Jesus, expulsará os espíritos malignos. Quer dizer, libertará a pessoa de seus males mentais, agressividades, intenções perigosas. Quem tiver fé, continua o mestre, pegará em serpentes, e se beber veneno mortífero, não lhe fará mal. No livro dos Atos dos Apóstolos, consta que Paulo foi picado por uma serpente venenosa e não sofreu nada. Quando o medo se abater sobre você, procure sair fora dessa imagem paralisadora e mergulhe no amor infinito que impregna o universo e todos os seres do universo. Então, use a palavra firme, cheia de fé, que explodirá o seu poder de filho de Deus. Existe aquela anedota em que um montanhista se despencou de um penhasco e, enquanto caía no abismo, conseguiu segurar-se no galho de uma pequena árvore.
começou a gritar: socorro, socorro! Tem alguém aí em cima? Ouviu então uma voz solene e profunda vinda do céu: vou ajudá-lo, meu filho, mas primeiro preciso saber se você tem fé em mim. Claro que tenho fé. Tire-me daqui, por favor, respondeu o homem. Então largue o galho, ordenou a voz que vinha do alto. O homem silenciou. Apavorou-se e continuou a gritar: ei, tem mais alguém aí em cima? Quando a sua fé exige que largue o galho, o medo pode tomar conta. Claro que se trata de uma piada, mas é ilustrativa. Tenha fé e vá em frente sem medo. A fé remove montanhas. Harold Sherman sugeriu aos seus leitores repetirem à noite antes de adormecerem pela manhã ao acordar. O medo bateu à porta. A fé abriu-a e nada encontrou ali. Está no livro A Chave da Felicidade. Ai, você se arrepiou como eu? Porque eu me arrepiei ao ler essas palavras aqui para você. Tenha fé. A fé não convive com o medo. A fé misturada com o amor. Aliás, tem um verso bíblico que fala que o verdadeiro amor lança fora o temor. O amor não convive com o medo, da mesma forma que a fé não convive com o temor. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, porque tudo é possível àquele que crê.